Olá, pessoal, tudo bem? Olha, montar uma carteira de investimentos que aguente o tranco no longo prazo, isso é um baita desafio, né? Principalmente aqui no Brasil, com toda a nossa complexidade. Mas hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos pegar uma estratégia, destrinchar ela todinha e colocar à prova. A gente vai simular 10 anos de história, com todos os seus altos e baixos. Então, a grande questão, a pergunta que todo investidor se faz é essa aqui, ó. Como é que a gente faz para proteger e, ao mesmo tempo, multiplicar o patrimônio no Brasil? Como equilibrar essa busca por retorno sem deixar a inflação e o câmbio comerem tudo? É exatamente isso que a gente vai responder hoje, com uma análise bem a fundo. Então, começando pelo começo. O desafio do investidor. Como equilibrar risco e proteção? E olha, para quem investe aqui do Brasil, isso é uma verdadeira corda bamba. Pois é, o dilema brasileiro é exatamente este. De um lado, a gente tem um mercado emergente, volátil, mas com um potencial de retorno altíssimo. A gente quer capturar isso. Mas, do outro lado, tem a desvalorização do real, a inflação, que podem simplesmente destruir esses ganhos. Então a estratégia precisa ser inteligente. Tem que saber atacar para crescer e, ao mesmo tempo, defender para não perder o que já foi conquistado. Ok, mas como fazer isso na prática? Bom, vamos ver a arquitetura de uma carteira desenhada exatamente para esse jogo duplo. A gente vai ver como a diversificação pode ser a nossa melhor arma. Olha só a cara dela. É uma carteira com 4 ativos, 4 ETFs. A gente tem 40% em VOO, que são ações americanas, 30% em B5P21, que são títulos do governo brasileiro ligados à inflação, depois 20% em IBSD, que é uma cesta de ações brasileiras que pagam bons dividendos, e para fechar, 10% em GLD, que é ouro. Mas o pulo do gato aqui não é só o que tem na carteira, mas o quanto de cada coisa. Essa proporção, 40, 30, 20, 10, ela não é aleatória. Ela foi pensada para equilibrar os motores de crescimento com os escudos de proteção, diversificando não só os ativos, mas também geografias e riscos. Certo. Agora que a gente já viu a estrutura geral, vamos dar um zoom em cada um desses 4 pilares. Entender exatamente qual é o trabalho de cada ferramenta aqui dentro. Vamos começar com os 20% do IBCD, o nosso motor de dividendos aqui no Brasil. Esse ETF é o que a gente chama de Smart Beta. Ele não pega só as maiores empresas, ele foca naquelas que são boas e consistentes pagadoras de dividendos. Pensa em gigantes como Petrobras, Vale. Quando o mercado está meio turbulento, esses dividendos caindo na conta funcionam como um verdadeiro colchão de segurança, sabe? Um fluxo de caixa que ajuda a amortecer as quedas. Agora, a âncora da nossa carteira, o B5P211, com 30%. O papel dele é super importante e bem direto. Ser a nossa proteção contra a inflação, o IPCA. E a gente sabe como isso é crucial no Brasil, né? Só em 2022, a inflação chegou a bater 9,28%. Por investir em títulos mais curtos, ele traz uma baita estabilidade para o portfólio. É o que segura as pontas nos momentos de incerteza. Bom, a maior parte do bolo, 40%, fica com o VO. Pensa nele como nosso passaporte para o crescimento global. Ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então a gente está falando de Apple, Microsoft, toda essa turma da inovação. E tem um bônus gigante. Além de diversificar os setores, ele nos protege do câmbio, porque é tudo em dólar. E o custo disso? É ridículo de baixo. Uma taxa de só 0,03% ao ano. Incrível! E para fechar o quarteto, com 10%, a gente tem o GLD, o ouro. Ele é, literalmente, a pólice de seguro da nossa carteira. Sabe por quê? Porque, historicamente, o ouro tende a brilhar justamente quando todo o resto está desabando. Em momentos de pânico, de crise sistêmica, de instabilidade global, é para lá que o dinheiro corre. É a nossa proteção contra o caos. Muito bem. Agora vem a parte mais legal. A gente vai pegar essa carteira que montamos e colocar na máquina do tempo. Vamos voltar para 2016 e ver, ano a ano, como ela teria se saído passando por tudo que a gente passou. Crises, euforia, é a hora da verdade, de colocar a estratégia à prova. E essa nossa viagem no tempo vai passar por 3 fases bem diferentes. A gente começa ali entre 2016 e 2019, com o Brasil tentando se recuperar de uma recessão, com reformas. Depois o choque global de 2020 a 2022, com pandemia e inflação nas alturas. E por fim, o período mais recente, 2023 para cá, marcado pela febre da inteligência artificial e um rally bem forte nas commodities. Ok, vamos olhar os números desse primeiro período. Aqui a gente vê a mágica da diversificação acontecendo. Olha só, 2016. O Brasil se recuperando e os títulos de inflação IMABI 5+, explodiram com mais de 31% de retorno.
Aí, em 2017 e 2019, foi a vez do mercado americano puxar o bonde, com o VIL rendendo muito bem. E o mais interessante é 2018. O VIL caiu, o mercado americano teve um ano ruim, mas os títulos brasileiros seguraram a barra com mais de 15% de alta. A carteira soube dançar conforme a música, pegando o melhor de cada momento. E aí, chegou 2020, o grande teste de estresse. Pandemia, lockdown, as bolsas no mundo inteiro derretendo. O voo, por exemplo, caiu quase 20% só no primeiro trimestre. E a nossa carteira? Bom, aí que o plano funcionou perfeitamente. Enquanto a bolsa caía, o dólar disparou mais de 25% e o ouro subiu quase 25% também. Ou seja, metade da nossa carteira, que é dolarizada, funcionou como um airbag gigante, amortecendo o tranco e protegendo o patrimônio no meio do caos. Avançando para o período mais recente, a carteira não só se protegeu, como também acelerou. Em 2023, o voo surfou bonito a onda da inteligência artificial. Mas olha só o que aconteceu com o ouro em 2025. É um número que merece destaque. Vamos dar um zoom nisso. 63,68% em um ano. Em dólares, é isso que o ouro entregou. É nesse momento que a nossa apólice de seguro não só nos protegeu, como pagou um prêmio absurdo. E aí vem a parte mais difícil, onde muito investidor tropeça: a disciplina. A estratégia é clara: vende um pouco desse ouro que subiu demais, realiza o lucro e compra mais dos outros ativos que ficaram para trás, que estão mais baratos. É o famoso rebalanceamento. É isso que garante que a gente compre na baixa, venda na alta e mantenha a carteira pronta para o que vier pela frente. Ufa! Depois de atravessar essa década inteira, cheia de reviravoltas, o que fica de lição? O que realmente importa? Vamos resumir tudo que a gente viu nos pontos mais estratégicos. Basicamente, são 3 conclusões principais. A primeira: proteção de moeda. Ter 50% do dinheiro exposto ao dólar não foi só bom, foi essencial para proteger o nosso poder de compra. Segundo ponto: renda e estabilidade. Aqueles ativos aqui do Brasil, o IBSD e o B5P21, foram os que garantiram o fluxo de caixa e a segurança quando o mar ficou agitado. E por último, o hedge sistêmico. O ouro, o GLD, provou mais uma vez o seu valor como aquele seguro contra o fim do mundo, contra riscos que a gente nem imagina. Foi essa combinação que fez a carteira funcionar tão bem. Isso tudo nos leva à grande lição, talvez a mais importante. Porque uma coisa é a simulação, bonitinha no papel. Outra é a realidade. E o que separa o sucesso da simulação da realidade do investidor comum é uma única palavra: disciplina. A disciplina é de manter a alocação, de seguir o plano, mesmo quando o coração manda vender tudo no pânico ou comprar tudo na euforia. Porque, no final das contas, investir não é sobre ter uma bola de cristal para prever o futuro. Ninguém tem. É sobre estar preparado. Preparado para múltiplos cenários. Uma carteira bem montada não tenta adivinhar o que vai acontecer. Ela está pronta para reagir bem, seja qual for o cenário. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias. A gente se vê na próxima.